Nosso evangelho de hoje é Marcos 7, de 31 a 37, hoje dia de São Cirilo e São Metódio. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Jesus continua passando pela área limítrofe da Galileia, Tiro, Sidônia, Decápole, território pagão, onde realiza o milagre na vida da filha da mulher pagã, Cirofenícia, que se satisfez somente com a migalha, com a sobra do pão dos filhos, uma tremenda demonstração de humildade e fé. Além desse, hoje também o milagre do surdo, mudo, mediante gestos que indicam mais um ritual batismal. A presença de Jesus nesse território, segundo a teologia de Marcos, tem como objetivo levar aos pagãos a salvação, conceder-lhes a graça de serem também eles participantes da nova e eterna aliança. Há no texto de Marcos um sentido universal da fé. O modo como Jesus realiza o milagre no surdo não deve surpreender, pois não se trata do mais importante. Não deixa, portanto, de ser algo curioso, até porque não era nada visto em outros milagres realizados por Jesus. O gesto de Jesus não diz respeito a uma ação terapêutica ou mesmo uma ação mágica. Ele não é um benzedor judeu, nem um mágico grego. Ele não brinca com as pessoas, nem muito menos com o bem que está realizando para a salvação delas. Marcos apresenta esse gesto como sinal da abertura do homem a uma realidade nova dentro de um contexto da revelação do Messias. Observemos, por exemplo, o gesto de sair da multidão, não é? E ficar só com ele, para lembrar que o Messias só pode ser revelado na cruz. É um gesto simbólico de uma força tremenda. Aqui se revela o cumprimento das promessas de Isaías 35, de 5 a 6. Então se abrirão os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos se desobstruirão, o coxo saltará como um cervo, e a língua dos mudos entoará cantos. Jesus toca o ouvido do surdo, permitindo-lhe escutar a palavra de Deus, dando-lhe a graça de poder aprofundar esse conhecimento da teologia, da ciência de Deus, de fugir das vozes do mundo e ser todo para Deus. Em seguida, com sua saliva, toca-lhe a língua, sinal de que a palavra que será proclamada por aquele homem não será sua, mas de Deus. É o Cristo mesmo, palavra eterna do Pai, a palavra da salvação. Agora, aquele homem pode proclamar a palavra que não é dele, mas de Deus, pode anunciar a palavra que lhe foi dada. A surdez e a mudez daquele homem indicam os surdos mudos do mundo sem fé, daqueles que se fecham totalmente à graça de Deus, que não querem saber das coisas de Deus. Portanto, um mundo sem escuta da palavra de Deus e, consequentemente, sem profetas, é um mundo sem fé, amor e esperança. Um mundo egoísta, individualista e sem horizonte. Um mundo da força, da opressão e da ilusão. O surdo, mudo agora curado, simboliza os que se abriram e aqueles que se abrirão à fé
e por isso mesmo ao batismo. Os gestos de Jesus indicam o momento batismal. Pela fé e pelo batismo, nasce um novo homem, decidido à escuta de Deus e pronto para proclamá-lo. É missão da Igreja eliminar com a surdez e mudez do mundo, o quanto antes. Urge essa missão libertadora na força do Espírito de Deus. Pois bem, um exemplo de trabalho de quem se abriu a Deus e colocou em prática essa missão é São Cirilo e São Metódio. Uma vida constantemente em viagem, muito cansativa, como nos diz aqui o Vatican News, entre as aventuras e os perigos de dois homens unidos pelo vínculo de sangue, da fé cristã, do destino, do dever traçar um caminho novo, onde a tradição já havia pavimentado uma estrada larga e movimentada. Cirilo e Metódio, dois irmãos. Apenas 2 anos separam os nascimentos. O maior é Metódio, que na realidade se chamava Miguel. Nasce em 825 em Tessalônica, onde em 827 vem à luz Cirilo, no século Constantino. Então, o nome Cirilo veio depois, o nome de origem Constantino. A história os vê inicialmente divididos. O primeiro se distingue logo como hábil administrador e recebe o cargo de arconte de uma província do Império Bizantino. O segundo recebe uma educação refinada em Constantinopla, gramática, retórica, astronomia e música, o que deveria fazer dele um alto dignatário imperial. Mas quando chega o tempo, Cirilo tem uma ideia diferente e recusa. Por volta dos 35 anos, o imperador Miguel III pensa em Cirilo quando os czares do Mar de Azov pedem o envio de um letrado que saiba discutir com judeus e sarracenos. É aqui que os dois irmãos se reúnem, iniciando a primeira de inúmeras missões juntos. 2 anos mais tarde, em 863, é a vez do grande Morávia. O objetivo da missão é de opor-se à influência germânica com 2 missionários que soubessem o eslavo. Mas Cirilo e Metódio vão além, provavelmente percebendo as dificuldades de comunicar as escrituras nas línguas oficiais, o latim e o grego. Os dois irmãos criam um novo alfabeto, o glagolítico, universalmente conhecido como cirílico, 40 caracteres derivados, na maior parte, de grafemas de cursiva medieval do alfabeto grego. A obra deles é tão extraordinária que o Papa, chamando-os a Roma, recebe Cirilo e Metódio indo ao encontro deles em procissão. Os grandes esforços aos quais se submeteram debilitam a saúde do mais jovem. Em 14 de fevereiro de 869, Cirilo, que tornou-se monge, morre após uma doença. Metódio é consagrado bispo e continua a missão de sempre superando hostilidades e incompreensões e instruindo discípulos na tradução dos textos sagrados. São Cirilo e São Metódio, rogai por nós. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.